Você quer aprender sobre funil de vendas para tua concessionária, para tua loja de carros ou para algum cliente que você presta serviço de marketing? Você quer aprender como que você consegue atrair lead qualificado, como que você consegue conduzir essa pessoa até a loja e ter clareza e previsibilidade das tuas vendas em todos os meses que você for trabalhar com venda de carros? Então fica até o final desse vídeo que aqui eu vou te mostrar o passo a passo completo que a gente aplica em mais de 70 lojas que a gente trabalha. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é João Vitor, sou dono da Imperial. O nosso foco hoje no mercado é ajudar concessionárias, ajudar lojas de carro, lojas de veículo, de motos, enfim, que querem vender mais através da internet. E a gente estrutura todo o funil de vendas dela através do digital. Fechou? Então bora para cima, eu vou mostrar para vocês um conteúdo completo, apresentar alguns funis para vocês aplicarem dentro das lojas de vocês. Bora para cima. Pessoal, eu tô compartilhando a tela aqui do iPad, tá? Se eu estiver olhando para baixo é por causa disso, que eu vou anotar algumas coisas aqui com vocês. Quando a gente fala de funis de venda, só dar um zoom aqui. Quando a gente fala de funis de venda, a gente tem que entender que isso daqui é basicamente a jornada do início do cliente na nossa empresa até ele comprar da gente. Então, o que a gente vai destrinchar aqui é a jornada desse cliente. E quando o assunto é funis de venda, não é só um funil que existe, existem vários funis de vendas. Eu vou mostrar alguns que a gente utiliza, tá? Aqui junto com os clientes para que vocês consigam entender como é que funciona o processo, tá? Pessoal, tem algumas etapas primordiais nesse segmento, tá? Nesse segmento automotivo, que é basicamente o seguinte: vocês já devem ter visto um funil nesse formato aqui, que no caso é o formato da pirâmide invertida, né? Onde aqui no caso é a venda e aqui bem no início é o novo lead. Qual que é o detalhe? Aqui é onde a gente consegue entender, né, a clareza da jornada do cliente dentro da nossa empresa. Então aqui é quando o novo lead chega para a gente, seja através de um portal, seja através do tráfego pago, de outro canal, enfim. E aqui é onde o cliente compra, né? Onde é que está o xizinho aqui. Muita gente acha que o segredo é você ter mais lead, e não necessariamente, tá? O segredo é tu entender a jornada do cliente, as outras etapas do funil de vendas, para que tu consiga assim melhorar todas essas etapas e ter a sua venda no final, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos destrinchar esse funil de vendas aqui. Algumas etapas primordiais, tá? Não necessariamente esse lead aqui, ele é um lead qualificado. Então aqui a gente precisa fazer uma filtragem no funil de vendas de cá para cá. Aqui vai gerar o lead MQL. O que é o lead MQL? O lead que passou pelo nosso filtro, que a gente identificou que ele é uma pessoa qualificada. Hoje, no segmento automotivo, quais são os critérios para eu determinar se uma pessoa é qualificada ou não? Primeiro, é potencial de pagamento. E segundo, é interesse. O que acontece? Se a pessoa te chama no WhatsApp e fala assim, eu cliquei sem querer, não tem interesse, essa pessoa não é considerada um lead qualificado, um lead MQL. E se a pessoa também não tem condições de pagamento em nenhum carro na tua loja, em nenhum determinado momento, eu vou dar um exemplo, em lojas de carros seminovos mais baratos, são mais maleáveis em relação a isso daqui. Mas eu vou dar um exemplo, vamos supor que tu trabalha numa loja de luxo, onde o ticket médio é 1 milhão para cima, uma loja só de super luxo. Se chega uma pessoa que, por exemplo, tem, sei lá, 45, 50 anos, e essa pessoa, por exemplo, quer comprar um Onix de 50 mil reais, essa pessoa não tem potencial de pagamento, provavelmente. Consequentemente, ele não entra como um lead MQL, tá? Depois de lead MQL, a gente tem aqui visita agendada. Ou seja, o lead chegou, né, os novos leads, aí depois eu qualifiquei, identifiquei quem são os leads qualificados e depois eu agendei visita com esses leads. É muito importante que vocês entendam que dentro de uma loja de veículos, a venda ela acontece no presencial, tá? Grande parte das vendas não vão acontecer no online. Tem algumas vendas e alguns casos, como por exemplo lojas de veículos de luxo, onde vendas acontecem de forma online, mas na maioria das vezes as vendas vão acontecer no presencial. Consequentemente, eu tenho que focar muito nessa métrica aqui, que no caso é a métrica de visita agendada,
tá? Depois de visita agendada, a gente tem a visita realizada. Querendo ou não, não é todo mundo que vai agendar que vai comparecer, né? Da mesma forma que não é todo mundo que vai comparecer que vai comprar. Mas aqui a gente consegue ter clareza do nosso funil de vendas. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? O ideal, tá? É que vamos supor que chegou 100 leads dentro dessa loja. Desses 100 leads, é muito importante que passe pelo filtro de pelo menos de públicos que têm interesse pelo produto, tá? De pelo menos 30 a 50%, tá? Consequentemente, vai gerar aqui, por exemplo, 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, é muito importante que a gente consiga agendar visita com no mínimo 10 pessoas não, com no mínimo 20. Para que essas 20 pessoas compareçam no mínimo, aí agora sim, 10 pessoas. Para que dessas 10 pessoas eu consiga vender 3 a 5 carros. Por quê? Isso aqui é uma métrica muito importante. Isso daqui, ó, quando eu pego esse número aqui e esse número aqui, a taxa de conversão da loja, só colocar uma letra aqui, a taxa de conversão tem que ser pelo menos 3 a 5% de todos os leads que chegam. Tá? Então esse assunto aqui vai ser um assunto mais técnico para mostrar para vocês, tá? Como é que vocês conseguem construir os funis de vendas de vocês. Mas o que acontece? A taxa de conversão perante a todos os leads que chegam tem que ser pelo menos 3 a 5%. Se você tem uma taxa de conversão de 3 a 5%, você tem um funil validado. Vocês percebem que a etapa de geração de leads, ela é só essa primeira aqui? Consequentemente, pessoal, existe uma série de etapas, por exemplo, a etapa número 1, etapa número 2, etapa número 3, etapa número 4 e etapa número 5. Existe uma série de etapas aqui no meio que a gente tem que focar em prestar atenção nelas, porque grande parte das vezes pode ser que você esteja gerando, por exemplo, 100 leads, desses 100 leads pode ser que 50 seja qualificado, só que o teu vendedor está agendando visita, por exemplo, com 3, e desses 3 está indo um na loja e nenhum compra. Pode ser que o teu funil esteja desse jeito aqui. Quando o teu funil está desse jeito, o teu gap não está nos novos leads. Não está no tráfego pago, esse tipo de coisa, que é o que a maioria acha, né? O teu gap, ele está aqui, ó. O teu gap está em visita agendada. Visita agendada, v.ag. Está em visita agendada. Entendeu? Então, o que acontece? Tu tem que ter as etapas clareadas na tua mente, e as etapas de um funil de vendas de loja de carro são essas, tá? As etapas de negociação, no caso, desde quando o lead chega, são essas. E muitas das vezes, quando você tem essas etapas claras, o teu CRM precisa marcar isso daqui, você consegue ter essa clareza de onde está o gap da tua operação. Da mesma forma que pode ser também, por exemplo, da seguinte forma, ó. Pode ser que você tenha 50 visitas agendadas, dessas 50 teu vendedor agenda com 20, dessas 20, 10 vão na loja e você tem 0 vendas. Quando é esse caso aqui, o problema é onde? Na negociação presencial. E na maioria das vezes, na verdade, 99% das lojas não tem isso daqui claro, não tem esse funil de vendas claro. Isso daqui, pessoal, é muito básico, tá? É muito importante que o teu CRM traga esses dados aqui para vocês, que ele consiga rastrear todos os leads que chegam, que lá ele consegue mensurar quantos são qualificados, que você consegue marcar quantas visitas agendou, quantas pessoas foram na loja e quantas vendas você fez. E que ele te entregue esse dashboard aqui no fim do mês. Porque se ele te entregar esse dashboard no fim do mês, tu consegue ter total clareza dentro da tua loja de onde que tá os problemas que estão impedindo você de vender mais carros. Então o funil de vendas de uma loja de carro, a base dele é isso daqui. Só que quando a gente fala sobre funis de venda, existe várias outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, para melhorar esse processo. Eu vou dar um exemplo. Quando você não tem muitos leads, esse é um problema. Só colocar aqui outra cor também para ficar certinho. Colocar um azul assim. Quando o problema
É tráfego pago? É nisso daqui, ó. Quando você não está tendo novos leads ou leads qualificados, o seu problema está na demanda. Porém, vou colocar aqui, porém, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, o problema também pode ser no SDR ou no pré-vendas. O que eu estou querendo dizer? Pessoal, se o pré-vendas não saber como abordar um lead para identificar se ele tem potencial de pagamento e interesse no produto, não adianta. Não adianta. Vai gerar demanda, o teu pré-vendas vai ser um tiro no escuro, ele não vai saber nem falar quantos leads qualificados foi. Às vezes, eu vou contar de um caso que teve em uma loja. A gente gerou, por exemplo, 100 leads para essa loja e o vendedor estava comentando que estava ruim o trabalho porque ele estava tendo problema de financiamento, que chegava lead com CPF ruim. Qual que é o detalhe? A gente foi abrir os dados, né, do funil de vendas dele, junto com ele, dono da loja, todo mundo. De 100 leads, 18 estavam com esse problema. Ou seja, 82% dos leads que chegavam não estava com um problema de CPF, né, no financiamento. O cara ficou sem resposta, ele não soube o que falar. Entendeu? Então, o que acontece? Se o SDR não tiver esse processo aqui claro na mente dele e não souber também como filtrar o lead, como fazer um atendimento da forma correta, para fazer uma venda consultiva, coletar informações para identificar se o cara é MQL ou não, se o pré-vendas não souber fazer isso daí, teu marketing vai ficar no escuro. Porque o teu marketing não vai saber de fato se o trabalho dele está sendo bom ou não. Porque o marketing, a métrica principal que ele tem é a geração de leads MQLs. O marketing tem que focar em geração de leads qualificados, tá? Eu sei que quantidade é importante, mas qualificação é mais. Então, isso daqui, ó, o problema do marketing é quando tem poucos leads ou baixo número de MQLs, porém, o SDR tem que saber filtrar o que é um lead qualificado ou não, tá? João, quando o problema é na visita agendada? O problema é na visita agendada e na visita realizada no comercial. Ou seja, o vendedor não está sabendo agendar visita e quando ele agenda, ele não está seguindo um processo de fluxo de cadência que faça o cliente comparecer. Eu vou dar um exemplo. Hoje é segunda-feira. Se eu agendar visita para sábado ou para sexta, é um gap de tempo muito longo, né, de uma data até outra. Consequentemente, a probabilidade do cliente esquecer é muito alta. Geralmente a visita ela tem que ser agendada num período de ou é para hoje mesmo, ou para amanhã, no período de, vamos colocar de 24 a 48 horas no máximo, tá? Então, esse aqui é o problema no comercial. Esse problema aqui é o comercial presencial. Então eu vou dar um exemplo. Esse daqui é o comercial online, ou seja, a pessoa, o time que atende os leads, e esse daqui é o time que converte na loja física. Entendeu? Porém, tem outro detalhe também que é muito bacana comentar aqui. Isso daqui pode ser um problema da própria loja também. Eu vou dar um exemplo. Tem lojas que a gente já passou projeto neles, já fez uns projetos neles, que a própria loja não aceitava, por exemplo, carro na troca, um exemplo. Consequentemente, isso daqui vai diminuir a probabilidade de venda. E isso nem o marketing vai conseguir resolver, isso nem o vendedor vai conseguir argumentar com o cliente, entendeu? Então, qual que é o detalhe? Tem coisas que a gente se organiza no operacional da loja para facilitar o número de vendas. Que no caso também se resume à construção de ofertas. Depois eu posso gravar um vídeo falando mais sobre isso, construção de ofertas para loja de carro, que aumenta a probabilidade de venda, que aumenta o número de leads MQLs, enfim. Mas coisas básicas ali da loja tem que estar bem organizado para que o processo do funil de vendas flua bem, tá? Esse passo a passo aqui é muito, muito importante. Então, assim, a base para um funil de vendas de loja de carro é basicamente isso, ter clareza desse funil de vendas aqui, entendeu? Depois de que o lead chega. Agora, óbvio, quando a gente vai falar sobre funil de vendas, deixa eu só traçar aqui uma linha. Quando a gente vai falar de funil de vendas ao olhar de marketing, tá? Isso daqui é um funil de vendas mais de olho no, mais voltado para o comercial, tá? Comercial. Quando a gente vai falar, por exemplo, de um funil de vendas mais voltado para marketing, aqui a gente tem que entender as fontes de atração de lead, né? Hoje no mercado existem várias, né? Vou citar aqui algumas, né? Tem, por exemplo, o tráfego pago,
no Meta, né, que é Facebook, Instagram. Tem, por exemplo, o tráfego pago no Google. Tem, por exemplo, o OLX. Tem Webmotors. Tem e-carros. Enfim, tem vários. Eu não vou citar todos aqui, mas vocês conseguiram entender. Existem vários fontes de geração de demanda, né, que a gente pode ter hoje dentro da loja. Tem indicação, porta de loja também é um canal de aquisição. Então hoje canais de aquisição é o que não falta, hoje tem vários. E pessoal, qual que é o detalhe? Muitas das vezes o funil de vendas olhando a nível de marketing é, de tráfego pago para o OLX, Webmotors, não necessariamente é o mesmo, tá? Eu vou dar um exemplo. O funil de vendas de um tráfego no Google e do Meta é completamente diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o Meta. A pessoa chamou dentro do Instagram. Vou colocar aqui IG de Instagram. IG e FB de Facebook, tá? Porque o Meta são as duas plataformas. Essa pessoa, ela vai cair, por exemplo, dentro do WhatsApp. Isso daqui que eu estou construindo também é funil de vendas, tá? Vai cair dentro do WhatsApp. Depois que essa pessoa cair dentro do WhatsApp, ela vai cair para um CRM. Depois, algumas lojas que já aplicam aqui com a gente, vai cair também para uma inteligência artificial para fazer o primeiro atendimento. Para depois de passar pela IA, vai cair no comercial do cliente. Hoje tem inteligências artificiais que já conseguem filtrar o lead MQL, tá? Consequentemente, a gente gera só os leads qualificados para a loja. Então, e aqui segue o funil de vendas normal, que no caso é esse daqui, tá? Que eu mostrei aqui para vocês. Então, o detalhe é basicamente o seguinte: a nível de marketing, a gente também tem que entender sobre funis de vendas. E aí, o funil do Google é diferente. A pessoa que vem através do Google, ela cai dentro de um site ou uma landing page. Landing page é um site institucional, tá? Depois do site, aí essa pessoa ela cai num CRM e depois vai a questão da IA, enfim. Qual que é o detalhe? O funil de vendas muda. Da mesma forma que no Facebook e Instagram, eu também posso mandar para um formulário. Então, existem vários funis de vendas que dá para trabalhar. Quando a gente pega, por exemplo, o LX Webmotors, a pessoa, primeiro, ela vai na rede de pesquisa, depois da rede de pesquisa ela entra no site, depois no site ela vai, por exemplo, abrir, tem todos os carros, né? Vai abrir o carro que ela deseja, depois de abrir o carro que ela deseja, ela vai, por exemplo, mandar o cadastro, do cadastro vai cair no CRM, enfim, do resto vocês já sabem. Então, quando a gente fala de funil de vendas a olhar de marketing, são vários funis de vendas que dá para aplicar. Tá? Hoje o que a gente mais utiliza é, de fato, tráfego pago no Meta, Facebook, Instagram e Google Ads. Porém, 90% dos clientes têm mais resultado com tráfego pago no Meta, que é Facebook e Instagram. E aí você tem que identificar o que funciona melhor para a tua loja. Eu vou dar um exemplo. Loja de veículo de luxo. Loja de veículo de luxo, aqui dentro do funil de vendas do Instagram e Facebook, não usa isso daqui, ó. Não usa Facebook, usa mais Instagram, entendeu? Já lojas que trabalham, por exemplo, com veículos mais baratos, usam Instagram e Facebook. Então, isso daqui ele é muito de cada loja, entendeu? Então, funil de vendas ao olhar de marketing, hoje os principais são esses aqui e o que a gente mais utiliza, que mais dá resultado, sem dúvida nenhuma, é tráfego pago. Até porque, se vocês forem parar para pensar, essas plataformas aqui, ó, todas elas fazem tráfego pago também. Não sei se vocês sabem, tá? Porém, essas plataformas aqui, quando ela gera o lead para você, é porque na maioria das vezes ela fez um anúncio, tá? Então, pessoal, funil de vendas a nível de marketing é basicamente assim que funciona. É isso que está funcionando hoje para gente, tá? Funil de vendas a nível de comercial, que na minha visão é o principal hoje, porque as lojas acham que o problema delas hoje é lead. E, pessoal, não é. A parte mais difícil, conforme vocês mesmos estão vendo aqui, é ter essa clareza aqui, de todo esse funil de vendas aqui. Essa é a parte mais difícil hoje em dia para ter resultado, tá? E é justamente sobre isso que a gente estrutura dentro dessas lojas, fechou? Só para vocês terem noção do tanto que isso daqui é importante e ajuda no negócio, eu vou estar deixando um vídeo aqui para vocês verem de um cliente que aplica, só para ele comentar um pouquinho dos resultados que ele está tendo.
Então, assim, na primeira semana, em menos, subiu na segunda noite, vai, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Em 5 dias vendeu 3 carros. Você demorou, quando a gente iniciou as campanhas início de fevereiro, foi mais ou menos quantos dias para fazer a tua primeira venda? A primeira venda, você subiu o anúncio, a gente lembra até hoje. Você subiu o anúncio na segunda, acho que era umas 7 da noite. Na terça, 3 horas da tarde, a gente já vendeu um carro sem a pessoa ver. Para a cidade vizinha nossa aqui. Então, sem a pessoa ver, a pessoa fechou na terça, não, o carro é meu, pode aprovar o financiamento, amanhã vocês vêm aqui e traz o carro para mim. Então, você subiu os anúncios na segunda, na terça vendeu um carro, menos de 24 horas. Menos de 24 horas já conseguiu vender. Já conseguiu vender um. E nessa semana a gente vendeu 3. Vendeu esse na terça e 2 no sábado. Nesse próximo sábado subiu os anúncios, a gente saiu daqui da loja, era 5 da tarde, vendemos 2 carros no sábado. Então, assim, na primeira semana, em menos, subiu na segunda noite, vai, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Em 5 dias vendeu 3 carros. Vamos pegar, por exemplo, o mês de fevereiro. Você fez geralmente quantas vendas pelo tráfego? Pelo tráfego foi de 8 a 10 vendas. Pessoal, então é isso. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a ter clareza do funil de vendas, tenha mostrado a importância, né, de ter um CRM, ter um funil de vendas bem estruturado, porque de fato, isso daqui é como se fosse o mapa da tua loja. Tu consegue ter total clareza de onde estão os problemas quando acontecem, entendeu? E hoje a maioria das lojas não tem clareza. Enfim, inclusive, até para te ajudar com isso, tá? Se você for lojista, faz o seguinte, ó, eu consigo te ajudar a estruturar o teu funil de vendas de maneira gratuita, se você quiser. Uma reunião de 30 minutos comigo ou com alguém do meu time, a gente estrutura todo o teu funil de vendas e te entrega esse planejamento gratuito, tá? Aqui embaixo vou estar deixando aqui os links para você adquirir, ou se quiser aprender também, a gente tem os nossos treinamentos pagos aqui, fechou? Então, pessoal, bora para cima, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, bora vender!